Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 7 de perguntas e respostas. Muita pergunta bacana essa semana, vamos direto para elas. Bom pessoal, vamos começar pela pergunta do Instagram. A pergunta de número 1 vem da Yara Jordão. A Yara pergunta: bom dia, a minha cachorrinha Bia, de 4 anos, insiste em dormir na cama da minha filha. A sua caminha fica no chão ao lado da cama da minha filha. O que fazer? Olha, Yara, essa pergunta é muito simples e muita gente, na verdade, tem a mesma dúvida que você. O que você tem que fazer é colocar a cachorrinha na caminha. Você tem que tirar ela da cama e colocar ela na caminha no lugar dela. Às vezes a gente cria alguns hábitos que não são tão legais com os nossos cães, que é ser permissivo demais, né? Nesse caso é você dar a oportunidade do cão subir na sua cama quando ele quer, subir no sofá quando ele quer, ter acesso a alguns móveis e alguns espaços da casa que não necessariamente você quer que sejam de domínio dele. Então, lógico, quando você começar a fazer isso, a reação natural dela vai ser voltar e subir na cama de novo. Então, minha melhor dica para você é: não espere chegar a hora de dormir. Ao longo do dia, faça exercícios com ela onde ela tenha que ficar na caminha dela. Se você der uma olhada nos meus vídeos, você vai ver que tem alguns vídeos que eu faço uns exercícios com tapetinho. Você pode começar a introduzir essa atividade com a sua cachorrinha usando a caminha dela. Traga a caminha dela para outros lugares, faça exercícios onde ela tem que ir para a caminha dela, ficar na caminha dela. E ao longo do dia, você vai repetir isso várias vezes. À noite você vai ter que fazer a mesma coisa. Lógico, você criou um hábito, sua cachorra tem 4 anos e eu tenho certeza que ela vem fazendo isso há um bom tempo. Então, você vai ter que ser persistente e você vai ter que ser muito consistente, criar esse hábito todo dia de tirar. E realmente, eu começaria eliminando o acesso dela total à cama da sua filha. Então a caminha dela tem que ficar o mais longe possível da cama da sua filha e sua filha tem que fazer um papel importante aí, que é tirar ela da cama, entendeu? Então tudo com muita calma, você não precisa falar muito, você só precisa indicar: é aqui que eu quero que você fique. Lógico, nas primeiras vezes vai exigir muita repetição da sua parte, mas quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter o resultado. Essa é uma pergunta importante, gente, para todo mundo lembrar o seguinte: a gente não precisa ter medo e reservas na hora de dizer não para os nossos cães. O mundo da gente é feito de regras e o mundo deles também. Quando você não estabelece as regras, você deixa que hábitos ruins sejam criados. E nesse caso seu aí, principalmente, é um típico caso de muita liberdade muito cedo e agora virou um hábito que virou um problema para você. Então, comece do zero, faça exercícios com ela ao longo do dia. O ideal é que sua filha faça esses exercícios, já que sua filha divide o espaço íntimo com ela e sua filha tem que reforçar o tempo inteiro que o lugar dela é na caminha dela, tá bom? Se você tiver dúvida, dá uma olhada no site, tem alguns artigos que falam sobre isso, e se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula para fazer isso na prática com você, tá bom? Bom, pessoal, a pergunta de número 2 vem da Leila Pérez Cardoso. A Leila diz: meu cachorro faz xixi no apartamento inteiro à noite, mas durante o dia faz no lugar certo. O que é que acontece? Leila, essa é uma pergunta super importante, que tem a ver com um tema que eu falo bastante também em relação à liberdade excessiva dos cães e a importância do confinamento, da reserva, da limitação de espaço que a gente dá para os nossos cães. O seu caso é um caso muito típico, muitas pessoas passam pelo mesmo problema. E a minha resposta para você é muito simples. A sua cachorra faz xixi, ou o seu cachorro, não sei se é macho ou fêmea, faz xixi pelo apartamento inteiro ao longo da noite porque ele tem acesso à casa inteira ao longo da noite. Então, se ele é um cachorro típico que sabe aonde ele tem que ir, ele sabe o lugar certo, mas tem 2 elementos aí que eu levaria em consideração. O primeiro de tudo é: seu cão não deve dormir solto pela casa à noite, já que ele tem esse hábito. Meu melhor conselho para você é caixa de transporte. Seu cão tem que dormir na caixa de transporte. E segundo lugar se seu cão está urinando com tanta frequência ao longo da noite, o ideal seria que você fizesse uma última caminhada do dia antes dele dormir. Essa última caminhada não precisa ser uma caminhada de 1 hora, você pode sair com ele e ele pode ir mais ou menos umas 8, 9 da noite, não sei o horário que você dorme, e você fazer uma caminhada de 20 minutos, 30 minutos no máximo, não precisa ser mais do que isso para ele aliviar e ir no banheiro antes de dormir.
comece já a condicionar seu cão com a caixa de transporte. Extremamente importante. Assim, eu sei que as pessoas têm um mito por trás da caixa de transporte. Ah, eu não quero confinar, ele vai ficar preso. A verdade é o seguinte, para muitos cães, ficar ao longo da noite inteira circulando pela casa é um estresse. O cachorro circula, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe onde ele tem que ficar. Muita liberdade, muitas vezes para os cães, pode prejudicar sim o lado mental, o lado de comportamento dele. Não é legal de jeito nenhum, é um péssimo hábito. Se você quiser se livrar disso agora, comece já a condicionar seu cão com a caixa de transporte. No início você vai ter que acordar no meio da noite talvez uma vez, mas assim, comece ao longo do dia, comece usando por 15 minutos, 20 minutos, condicione seu cão para que ele durma num lugar só. A caixa de transporte é o ideal. Qual a diferença da caixa de transporte para você pôr um portãozinho na cozinha, por exemplo? O portãozinho na cozinha, o seu cão tem acesso a um espaço aberto para circular, por menor que a sua cozinha seja. Eu sei que muita gente se preocupa, mas meu cachorro vai ficar dentro da caixa tanto tempo, ele não vai conseguir fazer xixi. Isso não é uma coisa ruim. Você tem que poder criar uma certa agenda, uma certa rotina para quando o seu cão vai no banheiro. Eu não estou dizendo que você tem que limitar, seu cão não precisa prender o xixi o dia inteiro, mas é importante que ele aprenda a segurar um pouco. Então, cães que são habituados com a caixa de transporte, eles conseguem ficar a noite inteira e segurar o xixi e acordar de manhã cedo e ir no banheiro. Lógico, se você dorme cedo e acorda tarde, o ideal é seu cão ficar as 8 horas que você dorme na caixa. Assim que você acordar, você tira ele, já direciona ele para o lugar certo, você sai para caminhar com ele. Eu não sei exatamente qual é a sua rotina, mas esse é um segundo ponto que eu ia levar em consideração. Cães que circulam pela casa à noite normalmente têm muita energia acumulada, estão agitados mentalmente. Então você tem que revisar qual que é a rotina do seu cão, qual a programação dele, se ao longo do dia ele está sendo satisfeito no lado físico e mental, porque se o cão não faz nada o dia inteiro, ele normalmente, o momento de excitação dele vai ser quando você chega do trabalho e ele vai ficar acelerado ao longo da noite, então ele não vai conseguir dormir. Então o ideal é revise a sua rotina com ele, veja o que é que você está proporcionando de atividade física para ele, veja a sua relação com ele dentro de casa, se você está gerando muita excitação, se ele fica muito agitado. Antes de sair à noite, dê uma voltinha com ele, pelo menos 20 minutos a meia hora, e à noite tem que confinar, não tem jeito. Como eu sempre falei, em todos os episódios eu tenho perguntas sobre xixi e cocô no lugar errado. A questão esse é um comportamento que você só pode corrigir quando você está presente. E à noite você está dormindo, você não tem como supervisionar, então não tem nada que você possa fazer. É um péssimo hábito, quanto mais os cachorros fizerem isso, mais eles vão reforçar esse hábito, sua casa vai ficar com cheiro, vai ser cada vez mais difícil você tirar isso do seu cão, tá? Então exercite, faça treinos com seu cão com a caixa de transporte. Eu tenho vídeos sobre isso, pode procurar no meu canal do YouTube, você vai achar vídeos como introduzir a caixa, tem várias formas de se fazer isso. E se você tiver dificuldade, entre em contato comigo. Mas lembre, revise a sua rotina e não dê essa liberdade ao longo da noite, tá bom? Você não pode corrigir o que você não pode supervisionar. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática pra gente fazer esse exercício com você, tá bom? Pessoal, a pergunta de número 3 vem da Selma. A Selma diz: olá, a barriga do meu cachorrinho faz muito barulho com frequência grande, de 3 a 4 vezes por semana. Ele come bastante grama. Indicaram dar iogurte natural. Pode? Olha, Selma, todas as questões de saúde, a minha indicação é procure o seu veterinário. Eu não vou falar para você que é certo ou errado dar iogurte. Iogurte é bom para os cães, iogurte natural, mas eu não tenho credencial para te receitar tratamento de saúde. Quem tem que te falar isso é o seu veterinário. Então a minha dica para você é: procure seu veterinário com urgência se você acha que isso é um grande problema e avalie a dieta dele, veja a rotina dele, se for necessário faça os exames, mas nunca deixem de levar o seu cão para o veterinário quando vocês tiverem problemas de saúde. O veterinário é a pessoa mais indicada para resolver qualquer problema na parte de saúde do seu cão, tá bom, Selma? 4. Bom, pessoal, a pergunta de número 4 vem do Instagram. Eu não sei muito como falar seu nome, desculpa, mas é ELSR Leite. Vamos lá, você diz: a minha cachorrinha Dorinha é filhotinha. Tudo que ela vê pela frente, ela morde pessoas, objetos, destrói tudo, mesmo levando broncas. O que fazer? Bom,
Pessoal, filhotes, criar um filhote é uma fase um pouco mais trabalhosa, exige mais supervisão, exige mais do seu tempo. Filhotes que mordem, o mordiscar, né, pessoas, objetos, destruir tudo. O que isso quer dizer? Isso significa que o seu filhote está numa fase de desenvolvimento e descoberta e ele precisa de direção. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que engajar com esse filhote cedo, você vai ter que orientar, você vai ter que redirecionar, você vai ter que corrigir e para isso você tem que estar presente. Então, quando você diz que não acontece nada quando você dá bronca, tudo depende do seu conceito de bronca. Lembre o seguinte, os filhotes eles não entendem a nossa língua, o nosso idioma. Então, se você falar não para um filhote, não para o filhote não representa nada, a não ser que o não venha com uma consequência. O que é uma consequência? É você aplicar uma correção do jeito certo. Muitas vezes é um toque, é você parar o cachorro, é você corrigir ele na guia. Fato é, você precisa descobrir o que funciona para esse cachorro. Quanto menos você falar, melhor. Às vezes você só precisa emitir um som para dar uma bronca no filhote. O filhote normalmente é muito sensível, mas depende muito de cada indivíduo. O que você vai ter que fazer? Primeiro, como eu falei uma das perguntas anteriores, não dê toda a liberdade do mundo para esse filhote agora. Uma das coisas importantes que você pode começar a colocar dentro da rotina do seu cão é o treino com a caixa de transporte. É definir horários onde ele brinca, ele se distrai, ele interage com as pessoas dentro das suas regras. E quando ele não está fazendo isso, você tem que deixar ele no lugar dele, que é a caixa de transporte. Dentro da caixa, essa é uma ótima fase para se fazer essa associação. Você pode oferecer ossinhos, você pode oferecer brinquedos interativos, que você pode colocar comida dentro, ele tem que tentar descobrir, mas tudo isso dentro da caixa de transporte. É muito, gente, muito, muito, muito importante. É de extrema importância que você comece agora esse hábito com seu filhote, esses pequenos treinos. Lembre o seguinte, o filhote tem pouca capacidade de foco, então seus treinos com ele tem que ser curtos. Já coloque a guia, nessa fase você já pode condicionar o cão na guia, dentro da sua própria casa, condicionar ele na guia, condicionar ele a andar junto com você. Você pode fazer uma série de treinos com comida, que é ensinar ele a sentar, ensinar ele a deitar. Lembre sempre de usar poucas palavras. Lembre que seu cão não entende seu idioma, então as palavras servem como marcadores ao longo do seu treino. Use uma palavra para um comportamento e só. Corte todo o resto, avalie o quanto você está dando de afeto e acesso ao seu espaço íntimo para esse filhote, que é quanto esse filhote sobe em cima de você, sobe nos móveis, está sempre no colo das pessoas. Isso tem que acabar já. Agora é hora de você orientar seu cão. Então ele é filhote, ele está na melhor fase de aprendizado, mas o mais importante é você estar presente, você supervisionar e você guiar. Filhotes que comem tudo, mordem tudo, são filhotes que têm energia e não tem o que fazer. Ninguém está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Tem uma série de coisas assim que você pode fazer ao longo do dia. Você pode ensinar ele a ir para a caminha dele e ficar. Enquanto vocês estão na sala, ele pode sentar e ficar junto com você. Você pode pôr a caminha dele aqui no chão enquanto você assiste televisão. Cada momento que você criar com ele, cada comportamento que você apresentar para ele, você pode adicionar uma coisa super interessante para ele, que é alguma coisa que ele pode morder, alguma coisa que ele pode cheirar. Você vai estar treinando e redirecionando o seu cão ao mesmo tempo, entendeu? Jamais, em situação nenhuma, permita que ele coloque a boca em vocês o tempo inteiro. Filhote cresce muito rápido, com 6 a 7 meses. Alguns filhotes, dependendo da raça, já são super grandes. E aí é muito mais difícil você controlar. Exige muito mais de você para você criar esse respeito de espaço. Lembre o seguinte, ao redor do seu corpo, faça um desenho imaginário de uma bolha. E seu cão só pode passar desse limite da bolha quando você convidar. De forma nenhuma ele pode ser invasivo com você, porque esse comportamento que ele tem com vocês, ele vai ter com suas visitas, com pessoas na rua e eventualmente com outros cães. E isso pode ser muito perigoso. Então, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho. Eu tenho vários vídeos de exercício que eu faço dentro de casa. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que elas não têm tempo de levar os cães para algum lugar para fazer um treino. A sua casa é o melhor lugar que você pode começar, principalmente para filhotes. Então, faça treinos dentro de casa, comece a condicionar ele ou ela a alguns comportamentos específicos. Se possível, insira a caixa de transporte já na vida dele ou dela. É excelente, um excelente exercício de condicionamento. Ajuda o filhote a relaxar também, a ter o momento dele de descanso. E você vai começar aí uma jornada super bacana de treino, mas não deixe o tempo passar.
Se você tiver dúvida, entra no site, tem vários artigos legais de como você pode começar condicionamento com alguns cães. Dá uma olhada nos vídeos anteriores também. E se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode fazer na prática, tá bom? Bom, a pergunta de número 5 vem da Cleo pelo Instagram. A Cleo diz: o meu cachorro não para de lamber entre os dedinhos da pata. Como posso controlar isso? Cleo, de novo, em casos de lambedura tem a ver com algumas questões de saúde. Então a primeira coisa que eu faria no seu lugar é leve o seu cachorro no veterinário, pede orientação dele, eventualmente faz os exames necessários. Alguns cães de pele clara têm reações alérgicas a muita coisa, têm alergias crônicas, então elimine antes de qualquer coisa a parte de saúde. Eu posso dizer assim, na minha experiência, 90% dos cães que têm esse hábito tá relacionado com alguma questão de saúde. Depois que você passar no seu veterinário, você vê se realmente não for nada disso, que provavelmente avalie a rotina do seu cão. Veja o que ele faz ao longo do dia. A lambedura excessiva de patas é típico de cães que ficam o dia inteiro em casa sozinhos e não tem nada para fazer. Não sei se esse é o seu caso, tá? Mas revise isso, veja o que você faz ao longo do dia com seu cão. Se você trabalha o dia todo, ele fica sozinho. Você está conseguindo sair com ele antes do trabalho ou depois do trabalho. Revise a possibilidade de contratar um passeador ou alguém que possa sair com ele ao longo do dia. É muito importante que os cães tenham interação, tenham engajamento ao longo do dia. É muito complicado um cão não ter nada para fazer e você chegar em casa do trabalho e dormir e o seu cão ficar ali. Não é muito justo e isso afeta muito o comportamento dos cães. Mas, antes de qualquer coisa, faça uma consulta urgente com o veterinário, mostre os sintomas, conte o seu histórico, faça os exames, porque esse comportamento tem muito a ver com questões de saúde, tá? De qualquer forma, revise a rotina do seu cão. Os cães que não têm nada para fazer podem desenvolver esse comportamento. E, de novo, se você não está presente para supervisionar, é muito complicado. Mas não deixe de ir no veterinário, que eu acho que o seu problema está mais relacionado ao lado de saúde do que de comportamento, tá bom? Pergunta de número 6, vem no Instagram do Lucas de Paula. Lucas diz: tem uma cachorra que só falta me arrastar ao passear, quer avançar nos outros cães, mas em casa é meiga e dócil. O que devo fazer? É uma pitbull. Olha, Lucas, os pitbulls são cães super dóceis, eu conheço alguns que são uns amores, mas o fato é, eles são cães super fortes. Você tem dois problemas aí. Você está com um problema de estrutura e de relação com ela, porque você não está conseguindo caminhar com ela na rua. E você está dizendo também que ela reage quando ela vê outros cães na rua. Então isso é muito, muito, muito complicado. O que você vai ter que fazer é o seguinte: em casa ela é meiga, mas você vai ter que reavaliar a estrutura dela em casa também. Por quê? Não basta você ter um cão que é super meigo e amoroso dentro de casa. Muito provavelmente tem alguma coisa aí em relação ao respeito de espaço. Provavelmente ela tem muita liberdade em casa. Vocês estão compartilhando muito mais afeto do que orientação, direção e regras. Então, comece dentro de casa a definir as regras dessa cachorra. Aonde ela dorme, quando ela come, quando ela se aproxima de vocês, se ela tem acesso ao sofá ou não. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que você vê fora. Eu sempre falei nos episódios anteriores, o que o seu cão te mostra na rua é um exemplo, é um reflexo do que ele faz dentro da sua casa. A diferença é que dentro da sua casa não existem distrações e dentro da nossa casa, normalmente a gente tolera coisas que a gente não toleraria na rua. Então faça esse paralelo. Dentro de casa está na hora de você reforçar sua posição de liderança. O que eu quero dizer com isso? Liderança significa você estabelecer as regras da casa. Não significa que você não vai amar sua cachorra mais. Mas Pitbull é uma raça de cão forte, como os Rottweilers são, como os pastores alemães são, os Malinois. Para ter um cão desse tipo, você realmente tem que estar na frente desse jogo. Você tem que ser a pessoa que dita as regras da casa. Então, ritual da alimentação, ela tem que aprender a esperar. Você põe a comida no chão, ela espera, você oferece, acaba, você tira. Não existe comida no chão disponível, você vai deixar só água para ela. Espaço controlado, respeito de espaço total, muito, muito, muito trabalho de controle de impulso dentro de casa. Se você não viu os vídeos anteriores, veja, eu tenho alguns vídeos com exercícios na prática sobre o que você pode fazer em relação a isso. E
Veja o equipamento que você está usando para sair com ela na rua, não sei que tipo de coleira, mas é muito importante que você use uma coleira de pescoço, modelo de enforcador, e que você aprenda de fato a manter os seus cães o seu cão do seu lado. Faça o exercício dentro de casa. Pegue a guia e coloque nela dentro de casa. E faça exercício onde ela tem que te seguir, ela tem que vir na sua direção. Então, é muito, muito, muito importante que você tenha o controle do seu cão em casa. Porque se você não tem o controle do seu cão em casa, na rua você também não vai ter. Então, se você está tendo esse problema muito grave na rua, meu conselho é, se você quiser, a gente pode marcar uma consulta ou chame um profissional da sua preferência, mas não deixe esse quadro escalar. Já vi muito acidente na rua acontecer de pessoas que não conseguiram segurar seus cães, o cão se soltou da guia, foi atropelado ou atacou outro cão. Então isso é uma coisa que deve ser levada em consideração por você com muita, muita atenção, tá bom? Andar com o cão na guia não é difícil, independente do tamanho dele. O que você tem que fazer é usar o equipamento certo, você ter liderança, usar a energia sua certa e saber qual que é a dinâmica de uma caminhada estruturada. Então, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, mas eu vou fazer mais um outro falando de uma forma mais detalhada para a pessoa entender exatamente como que você tem que fazer. Tem um vídeo anterior que eu fiz também sobre a pré-caminhada. O que é que você faz antes de sair com seus cachorros? Ou seja, você tem que ter o controle dela antes de você sair de casa. O movimento de pôr a guia, seu cachorro tem que aprender a esperar, ele tem que esperar sentado, ele tem que aprender que você pode abrir e fechar a porta, ele não pode sair correndo pela porta. Tudo isso conta. Então, eu estou reforçando muito para você questões de dentro de casa, porque isso vai definir como o seu cachorro vai reagir fora, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente marca uma aula na prática. Pergunta de número 7, pessoal, vem do Facebook. A Natália Abreu Santini. Natália diz: como adaptar um filhote novo na casa 2 gatos? Os gatos já conviveram com o cachorro, mas ele faleceu em novembro e estão até agora sem contato com cães. Moram em apartamento. Olha, Natália, os cães normalmente, se forem bem condicionados, não tem problema com os gatos. A questão sua não vai ser o cão, vão ser os gatos. Então, seus gatos já conviveram com cães antes, o que é que você vai ter que fazer no início? Extremamente importante. Hoje eu estou falando muito sobre caixas de transporte, coincidentemente as perguntas estão caindo nisso. Quando você trouxer um filhote novo para casa, é importante o seguinte: você tem outros 2 animais. Então você tem que criar primeiro a estrutura e as regras da casa para esse filhote. O mais importante é nunca, jamais traga um novo filhote e dê toda a liberdade para ele na casa. Mesmo que você não tenha nenhum outro animal. No seu caso que você tem, mais importante ainda, restrinja o acesso desse filhote e introduza ele aos gatos da forma correta. Então, primeiro, o que você vai ter que fazer? Condicionar o seu filhote, primeiro, à presença dos gatos. Como que você faz isso? Usando a caixa de transporte. É muito importante que seu filhote aprenda desde o início que existe o lugar dele. Por quê também? Alguns gatos podem não reagir bem à presença de um novo cão e podem ser gatos que fiquem um pouco mais invasivos, fiquem em cima do filhote. Eles tendem a fazer as brincadeiras deles assim. Então, seu filhote tem que ter o espaço reservado dele e os gatos têm que aprender a conviver com ele. Então, vai depender muito de você. Eu não tenho gato, mas eu posso te falar que as pessoas que têm gato falam que os gatos têm uma personalidade um pouco mais forte. O seu papel com o seu cachorro vai ser introduzir ele da maneira correta. Você tem que advogar pelos 2 lados. Nem os gatos têm que ter total acesso ao seu filhote, nem o seu filhote tem que ter total acesso aos gatos. Eles têm que ser introduzidos é mais ou menos assim. Eles têm que aprender a existir um ao redor do outro. Então, você pode trazer o seu filhote e não exatamente deixar ele sair correndo pela casa. Você pode deixar que seus gatos sintam a presença dele, vejam que ele porque eles vão sentir isso com cheiro. Não necessariamente eles têm que engajar. No primeiro momento, a intenção é eles existirem um ao redor do outro. E é extremamente importante que quando você não puder supervisionar, que eles estejam separados. Então, separados como? De preferência, seu cão na caixa de transporte, tá? Então, eu tenho um vídeo sobre isso, é super importante. Você pode restringir também
ter um portãozinho e enquanto você estiver no ambiente, aí sim você pode começar a trabalhar a interação deles. Como assim? Trabalhar a interação de duas espécies não é você soltar eles e ver o que, é que vai acontecer. É você pegar o seu filhote e engajar com o seu filhote na presença dos gatos. Ou seja, os gatos vão estar por aqui e eu vou trazer o meu filhote e eu vou fazer algum exercício com ele. Na fase de filhote, você pode fazer tudo, absolutamente tudo com comida. Então, você pode trazer seu filhote, ensinar ele a sentar, trazer um brinquedo interativo com ele, engajar com ele junto com o brinquedo, circular com ele pela casa, já ensaiar com ele o que seria uma caminhada, coloca uma guia no pescoço dele e vai andando com ele pela casa. Qual que é a sua intenção? Que os gatos não representem nada, a não ser mais um elemento do seu ambiente. Eventualmente, eles vão interagir. Tudo depende dos seus gatos, na verdade. Eu não sei como é que eles são. Tem gatos que são super abertos e se dão super bem com cães. Tem gatos que já ficam mais reservados, não querem tanto contato. Mas o mais importante é você traga um filhote para sua casa de energia média a um pouco baixa. Não traga filhotes super ultra agitados, porque isso vai estressar seus gatos ainda mais. Então, eu fiz um vídeo, inclusive, falando como você escolher um novo filhote ou um novo cão. Vá visitar, veja como seu filhote é, avalie e traga para sua casa um filhote que vai dar certo, que é compatível com a energia da sua casa. Gatos são mais serenos, são mais tranquilos, então depende muito do perfil dos seus gatos, mas traga alguém, um cachorrinho que seja uma combinação compatível com eles. E supervisione. E não deixe de ver a possibilidade de usar a caixa de transporte. Seria essencial no caso dele no início, até pelos dois lados, para que o filhote não invada o espaço dos gatos e os gatos também não invadam o espaço do seu filhotinho. Tá bom? A pergunta de número 8 vem da Márcia. Márcia diz: o que eu faço com o meu cãozinho? Tá difícil ele aprender a fazer xixi no tapete educador. Me ajudem, por favor. Márcia, todos os episódios eu respondo uma ou duas perguntas sobre xixi e cocô no lugar errado. Se o seu cachorro não está conseguindo acertar o lugar, é porque está faltando orientação. Várias vezes eu já falei isso. Então a gente tem mais ou menos uma noção de quando os cães vão no banheiro. Eles vão no banheiro quando eles acordam, eles vão no banheiro depois que eles comem e eles vão no banheiro depois que eles se exercitam, se movimentam bastante. Então, corrigir e acertar o lugar do xixi e cocô dos cachorros exige a sua presença e a sua supervisão. Esse é um comportamento que você não tem como corrigir se você não está presente. Mas o que você pode fazer para prevenir? De novo, restringir a liberdade do seu cão. Você só pode dar liberdade e acesso ao seu cão pela sua casa inteira quando o seu cão já sabe aonde ele tem que ir para fazer xixi e cocô. Às vezes as pessoas se antecipam, simplesmente colocam o tapete no espaço da casa e deixam a casa inteira aberta e acham que o cão vai naturalmente aprender a ir até lá e voltar. É impossível isso acontecer. Você tem que deixar o seu cão no espaço que seja relativamente menor e próximo à área do tapetinho. Você tem que sempre redirecionar, sempre levar o seu cão de volta para esse lugar quando você vê que o momento chegou dele fazer xixi e cocô. Então, qual que é a minha dica para você? Você pode usar a caixa de transporte, seria essencial no seu caso. E eu não sei quanto tempo você fica em casa ou não, mas o tempo que você tiver com ele, supervisione. Use guia no seu cão dentro de casa. As pessoas têm muita essa sensação de eu tenho que dar toda a liberdade do mundo pro meu cachorro tem que estar sempre solto. Não é assim que funciona. Muitas vezes o excesso de liberdade, como eu falei antes, vai causar problemas de comportamento. Seu cão fica confuso. Ele precisa saber o que fazer. Se você não pode supervisionar seu cão em casa, você vai ficar 2, 3 horas, você vai jantar, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, põe seu cão na caixa de transporte. Você não vai ter problema, ele não vai comer nada que ele não deve, ele não vai fazer xixi, cocô no lugar errado, nada disso. Eu não estou dizendo, gente, que você tem que deixar seu cão o dia inteiro na caixa de transporte, não é isso. A caixa de transporte é uma ferramenta de extrema utilidade para todo mundo que tem cães em casa. Ela serve como quarto do seu cão, o espaço onde o seu cão vai descansar. Então é muito importante que a gente quebre esse estigma de achar que os cães têm que estar o tempo inteiro livres dentro de casa. Isso é um erro. Isso só leva a um comportamento de cães confusos, perdidos, ansiosos, excitados, agitados e que vão errar qual é o que está acontecendo com você. Então, você quer que o seu cão acerte a fazer xixi ou cocô no tapetinho? Depende de você. Você tem que estar presente, você tem que direcionar, você tem que se antecipar e você tem que orientar. Mas o meu primeiro conselho para você é restrinja o acesso dele dentro de casa. No final, gente, os cães fazem xixi pela casa inteira porque eles têm acesso e não têm orientação. Então você tem que fazer o quê? Restringir o acesso, limitar o acesso dele pela casa e orientar.
Esteja presente, antecipe. Quando acordar, já leve ele no tapetinho. Depois que ele comer, de imediato, leve ele no tapetinho. Depois que ele brincar um pouquinho, correr, ou você caminhar com ele, se exercitar, leve ele no tapetinho de novo. É uma questão de repetição, alguns cães aprendem mais rápido, outros demoram mais um pouquinho. O fato é, essa solução está sempre na nossa mão. Quem está com o cachorro depende dessa pessoa orientar e guiar. Pode ter certeza, todos eles aprendem. É só uma questão de tempo, persistência e consistência, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula para fazer isso na prática com você. Vamos para a pergunta de número 9. 9 vem da Neuci Lima. Neuci diz: tenho 3 cachorros que latem para as pessoas, para os cachorros que passam na frente do portão, quando vem uma criança, para as pessoas que entram em casa. Estou com vizinhos novos ao lado, eles latem quando ouvem conversas, quando abrem uma porta ou uma janela, enfim, para qualquer coisa que se mexa e tenha barulhos. Não consigo conter porque são 3. Quando um late, os outros vão atrás. Ela diz também: não tenho levado eles para passear porque são 3 e fica difícil sair com todos de uma vez. Já tentei sair com um de cada vez, mas quando saio com um, os outros 2 quase morrem latindo em casa. Não pisam na terra ou na grama, nem tem muito espaço para correr. Enfim, acho que eles não estão levando uma vida normal e estão estressados. Olha, Nelson, você mesma respondeu a sua própria pergunta. Então, o que acontece? É muito comum, às vezes, as pessoas adotarem um cão e, eventualmente, eu quero mais um para fazer companhia para ele e, eventualmente, quero mais um. Não é todo mundo que tem perfil ou estilo de vida ou nível de energia para ter uma matilha. Mas fato é o seguinte: quando você tem que se responsabilizar por ela. O que isso significa? Você tem que prover. Cães que não... O seu caso, você tem casos aí de extrema alerta, extrema excitação, cães que latem para tudo, ou seja, todos os estímulos ao redor da casa estão sendo estímulos que estão causando estresse contínuo para esses cães. Se você está com dificuldade de andar com seus 3 cães, se você quiser, a gente pode marcar uma aula. Eu tenho um programa que é justamente para isso. Um programa que é Acertando o Passo, para você aprender a andar com seus cães. O ideal seria que você caminhasse com eles juntos, sim. Essa é a proposta, eles andarem juntos. Mas, pelo quadro que você está me descrevendo, você vai precisar passar por uma fase de esclarecimento um pouco maior em relação a isso. Primeiro, esses cães, eles estão soltos dentro de casa o dia inteiro e a única distração que eles têm são esses barulhos. Então, o que você vai ter que proporcionar é exercício. Se você não está disposta agora, se você não puder fazer um acompanhamento agora comigo, o que você pode fazer é contrate um passeador. Já de imediato, pegue alguém que possa pegar esses cães e levar para a rua. Esses cães precisam urgente de atividade física. É o que eu sempre falo, os cães precisam do lado físico e do lado mental. Além de você proporcionar as caminhadas, o que você vai ter que fazer com esses cães em casa é exercício de engajamento, exercício de tolerância, exercício de respeito de espaço, de preferência, se possível, caixa de transporte também, uma para cada um. O que acontece, gente? Não basta a gente trazer um cão para dentro de casa e eu adoro ele, eu vou tocar minha vida, ele simplesmente vai ficar aqui. Cães são outra espécie, eles têm outras necessidades. Não, é impossível você ter um cão com comportamento exemplar, que tem 0 de engajamento, não tem nada para fazer o dia inteiro, não faz exercício nenhum. Essa fórmula não existe, isso é uma fantasia, tá? Então, o que você vai precisar fazer você precisa de orientação, você vai precisar entender como esses cães se comportam dentro da sua casa, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz sobre exercícios de controle de impulso. O ideal para você seria fazer com um cão de cada vez. Por isso eu falo da caixa de transporte, que é importante quando você tem múltiplos cães em casa. Você vai pegar um para trabalhar de cada vez, os outros ficam na caixa. Você não precisa ter todos os seus cães ao seu redor o tempo inteiro, a menos que eles saibam o que fazer, que eles saibam se comportar. Enquanto você não tem um comportamento ideal, você tem que particionar essa liberdade. É a mesma ideia do xixi e cocô. Os cães que não sabem fazer xixi e cocô no lugar certo, se você dá todo o espaço do mundo para eles, eles vão errar. Cães que têm esse nível extremo de estresse, como você está descrevendo aí, eles vão precisar de muito trabalho. Atividade física, desafio mental, exercício de controle de impulso, respeito de espaço extremo. E você tem que revisar muito o seguinte: qual a relação que você tem com esses cães?
Você está dando muito afeto, você está dando afeto na mesma proporção que você está dando regra, você disciplina na mesma proporção que você tem paciência. Então, assim, como é a sua comunicação com esses cães? Veja onde é a liberdade que você está dando para eles. Esses cães dormem aonde? Eles estão sempre dentro de casa, eles estão sempre dentro do seu quarto, eles estão sempre no sofá com você. Como que isso está funcionando? Isso tem muito a ver com o seu papel na hierarquia dentro dessa matilha. O que você representa para esses cães? Se você não consegue interromper essas explosões de alerta, de latido, esse estresse tremendo, é porque a sua presença ainda não é uma presença forte o suficiente para os seus cães te respeitarem. Então, o que você tem que trabalhar? Respeito. Como é que o cão começa a te respeitar? Quando você começa a exercer um papel de líder. O que isso significa? Regras. As regras vêm de você. Então, cria uma programação para os seus cães, o que eles fazem quando eles acordam, o horário de comida. Não existe comida disponível no chão, existe um ritual para comer. 3 cães juntos têm que aprender a respeitar o espaço um do outro e a respeitar você também. Cada um no seu pote, separadamente. Eu tenho um vídeo sobre isso, você pode assistir aqui no canal também. E, cara, o mais importante para você agora é reestruturar a vida desses cachorros. Trabalhe na sua liderança, trabalhe na sua postura. E se você não está conseguindo sair com eles, pode entrar em contato comigo, a gente pode marcar um programa para eu te ensinar como fazer isso. Se isso não estiver dentro da sua possibilidade, veja um passeador, contrate alguém urgente. Esses cães precisam ter alguma coisa para fazer ao longo do dia. Gente, não existe mágica no treino com os cães. Não é uma fórmula que você pinga e fala, pronto, está tudo resolvido. Exige ter cães bem comportados e bem educados, exige trabalho, exige dedicação, exige tempo e energia da nossa parte, tá? Então, dá uma olhada em tudo isso que eu te falei, entra no site, tem artigos bem bacanas que falam sobre cães inseguros, com latidos excessivos, para você entender um pouco como isso funciona, mas não deixe de assistir os vídeos. Nos vídeos você vai ver algumas coisas na prática que eu tenho certeza que você pode começar a fazer com seus cães em casa, tá bom? Se precisar de ajuda, entre em contato comigo. Pergunta de número 10, gente, vem da Regiane Martinez. A Regiane diz, tem um Basset e ele tá soltando muito pelo. Tá ficando careca, porque ele tem 1 ano e 9 meses. Olha, Regiane, cães soltam pelos na época do verão, principalmente, porque é mudança de clima, naturalmente eles soltam. Mas se existe uma questão excessiva e seu cão tá ficando sem pelo, consulte um veterinário urgente. Eu sempre falo, gente, eu recebo bastante perguntas sobre questões de saúde, mas é importante frisar o seguinte: quem cuida da saúde do seu cão é o veterinário. O veterinário é a melhor pessoa que você pode fazer esse tipo de pergunta, tá? Eu agradeço todo mundo participar do programa, acho super legal vocês trazerem essas perguntas para cá, mas nunca deixem de consultar seu veterinário. Problemas de saúde, problemas de dor, qualquer problema de articulação, seu veterinário é a melhor fonte de informação, tá bom? Não deixe de visitar seu veterinário. No seu caso, não tem nenhuma outra resposta a não ser consulte seu veterinário. Vamos encaixar mais uma pergunta de número 11. Teve muita pergunta essa semana. A pergunta vem da Yasmin Antunes. Ela diz, eu tenho 3 cadelas, uma mix de pastor alemão, a Lupe, uma mix de pastor preto, a Holly, e uma mix de poodle com Lhasa, a Gru. A Lupe e a Holly foram criadas juntas, ainda filhotes, e mais tarde veio a Gru. Porém, a Holly e a Gru tendem a brigar em certas épocas. Nas férias tive que deixar elas separadas por causa das brigas. E na maioria das vezes acontece depois que a Gru volta da tosa. Não parece ser territorial, mas sim por algum outro fator. Gostaria de saber por que elas brigam em certas ocasiões e em outras não. Como resolvo isso? Olha, Yasmin, 3 fêmeas você tem. Eu já falei anteriormente que os desentendimentos, as desavenças entre as fêmeas tendem a ser as mais violentas. Quando você convive com a matilha, 2 ou mais cães, e eventualmente você tem essas rusgas, esses desentendimentos, isso é um sinal muito claro que está faltando liderança da sua parte. Isso jamais, em situação nenhuma, deve acontecer. Agora, o que desencadeia isso? Pode ser uma série de coisas. O que você falou em relação à tosa é o seguinte: cães que tosam, normalmente a tosa em si é uma atividade que gera um certo estresse para os cães, porque ele é muito manipulado, tem a tesoura, tem a máquina, depois tem o banho, depois tem o secador e o soprador. Então, quando o cão vem da tosa, normalmente já existe um certo nível de estresse nele. O que é que eu vou te falar? Eu não sei como é a sua convivência dentro de casa com elas, mas o que é o ideal? Quando os seus cães voltam do banho ou de tosa, você tem que proporcionar para eles um momento de relaxamento. O que isso significa? Cada um tem que deitar e descansar no seu lugar.
De novo, se você tem recorrências de brigas entre elas, o que é que você tem que fazer? Primeiro, caixa de transporte de novo. Esse vai ser o episódio da caixa de transporte. É muito importante, principalmente numa situação como essa. Seus cachorros acabaram de voltar de uma situação de estresse. É muito, muito importante que eles aprendam respeito de espaço. Você tem que advogar por todos. Então, quando eu falo de respeito de espaço, por exemplo, aqui eu tenho 4 cães por aqui. Você nunca vai ver os meus cães sendo invasivos uns com os outros, porque eu não permito isso. Jamais. Então, eu convivo com 4 cães num espaço pequeno, relativamente. Para eles conviverem com tranquilidade, eu tenho que advogar por todos. Eu não posso deixar que ninguém invada o espaço de ninguém e ninguém antagonize ninguém. Então, eu tenho caixas de transporte para alguns momentos, mas meus cachorros já são condicionados a isso. Então, muitas vezes, quando eu estou em casa, eles podem ficar todos juntos. Na maioria das vezes eles ficam, mas eles ficam assim. Não existe um invadir o espaço do outro. O que está acontecendo aí está faltando a sua presença de liderança. Eu começaria o seguinte, eu colocaria caixa de transporte, uma para cada uma, e comece a treinar esses cães separadamente. O que eu quero dizer com isso? Você não vai isolar a presença de um com o outro, mas são treinos de controle de impulso e respeito de espaço que você pode fazer com uma de cada vez. Eu não sei se elas são castradas, se não são, minha melhor dica para você é castre elas. 3 fêmeas não castradas é uma receita para o desastre. De fato, eu posso te falar isso por experiência. São as piores brigas que eu já vi são nessas circunstâncias. E se você falou que elas brigam ocasionalmente, eu não sei exatamente qual a circunstância que isso acontece, mas fato é, você tem que lidar com isso que você já tem. Então, o ideal seria que você fizesse caminhadas com as 3 juntas. Quando eu digo caminhada, é caminhada estruturada. Não é cada um fazendo o que quer, é os seus cães te seguindo as suas regras, na sua ordem, do seu jeito, todas do seu lado ou todas atrás de você. Dentro de casa, reforçar ao máximo, regra, estrutura total para as 3. As 3 têm que ter ritual de alimentação, as 3 têm que respeitar o seu espaço, as 3 têm que ter lugar para dormir, lugar para ficar. Quando você sair de casa, as 3 na caixa de transporte. Então, é estruturar a vida dessas cachorrinhas. É muito complicado, a sua pergunta é muito complexa, é muito difícil eu te falar detalhes, porque eu não sei exatamente o que é que desencadeia, mas muito provavelmente está relacionado à sua liderança, à hierarquia dentro de casa. Cães juntos, que moram todos juntos numa casa onde existe liderança, isso nunca vai acontecer, jamais. Então você tem que poder controlar a excitação delas. Quando a sua cachorra chega da tosa e você sabe que ela já está num certo nível de estresse, é seu papel afastar a outra cachorra não pode ter acesso a ela nesse momento. É um momento de estresse, você tem que advogar por ela. Então você tem que ver muito como essa interação entre elas 3 funciona. Elas respeitam o espaço das 3, elas invadem o espaço das 3, como é o ritual da alimentação, como elas se comportam ao longo do dia dentro de casa, qual o acesso que você dá para elas ao seu quarto, a sua cama, a sua vida íntima. Tudo isso conta. Então eu começaria com exercício de controle de impulso e estrutura fortíssima dentro de casa. Comece do 0 com elas 3, como se elas tivessem chegado hoje, e estruture a vida delas do 0. Liberdade condicional, vamos dizer assim. Liberdade quando você estiver perto. As 2 principalmente que entram em desavença, a melhor pessoa que pode dizer o que desencadeia isso é você. Você está presente. E lembre de ser um pouco mais austera. Seja uma pessoa mais firme, mais forte com elas. Eu não estou dizendo para você ser violento e deixar de amar. Eu só estou dizendo que você tem que deixar claro o que você quer. Essas brigas só estão acontecendo porque você não está deixando claro o que a sua presença significa para esses cães. É muito importante, gente, a gente entender o conceito de liderança. Liderança não é uma coisa ruim. Liderança é o que equilibra a relação entre grupos. Se a gente vivesse num país ou no mundo onde não existisse uma hierarquia de regras, onde não existisse leis, imagina como seria o mundo. Todo mundo faria o que quisesse, ninguém seria responsável por nada. Então, ser líder é mostrar o que você quer e mostrar o que você não quer. É aplicar regras e consequências, é definir limites, é dizer até onde esses cães podem ir. E para isso você precisa exercitar todo dia, você precisa fazer treinos todo dia. O seu caso é um pouquinho mais complexo. Se você quiser, a gente pode combinar e marcar uma aula para você, uma consulta para avaliar de perto o seu quadro. Mas dá uma olhada nos vídeos. E os exercícios que você vai ver nos vídeos são exercícios que você tem que praticar com uma de cada vez.
Você só vai colocar todas elas no mesmo contexto quando cada uma delas já estiver sólida naquele exercício, tá bom? Bom, pessoal, nesse episódio 7 eu respondi já 11 perguntas. Eu não quero que o vídeo fique tão longo. Então, o que eu vou fazer? Todos vocês que mandaram perguntas e eu ainda não respondi nesse vídeo, aguardem o vídeo de perguntas e respostas, episódio extra, que sai amanhã. Eu vou responder todas as perguntas adicionais para não deixar ninguém na mão, tá, pessoal? Para quem ainda não conhece, esse episódio funciona assim. Todo domingo sai no Instagram e no Facebook uma foto com a chamada Perguntas e Respostas, deixa a sua aqui. Sempre lê um texto da foto do domingo que vai sempre estar lá. Então você tem de domingo até quarta-feira para deixar sua pergunta nos comentários dessa foto, ou no Instagram ou no Facebook. Toda quinta sai um vídeo com a sua resposta aqui, tá bom, pessoal? Obrigada a todos que participaram e a gente se vê em breve, episódio extra.